Cidade Entrevista. Muito bom dia para você que segue ligado aqui na sua Rádio Cidade 99.7. Depois desse show de informações com Renata, com Mário, Departamento de Jornalismo, a gente segue com Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista. Hoje recebendo por telefone a presença aqui do presidente do Republicanos Pernambuco, Samuel Andrade. A gente vai falar sobre convenção, vai falar sobre o quadro do Republicanos em Pernambuco. Para começar, a jornalista Vitória Oliveira. Bom dia. Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia ao nosso entrevistado de hoje, o Samuel Andrade, e também ao professor Marco Aurélio. Professor, comunicador, cientista político, Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Muito bom dia, André, Vitória também. Nossa equipe técnica hoje aqui é o Joseph, a Ruby e a Elaine. E também o nosso entrevistado, o presidente estadual do Republicanos, o Samuel Andrade. Exatamente. Deixa eu cumprimentar o presidente do Republicanos Pernambuco, Samuel Andrade. Muito obrigado por tirar um tempinho do seu tempo, da sua agenda, para conversar aqui com a gente na Rádio Cidade em Caruaru, para falar do partido, para falar de convenções. Muito bom dia, presidente. Bom dia, amigo André, Vitória, nosso Marco Aurélio. Bom dia a todos os que fazem a Rádio Cidade, ao programa Cidade Entrevista, que tem levado informação de credibilidade de pautas políticas do nosso estado a todo o agreste de Pernambuco, em especial a capital do forró, Caruaru. Presidente, para a gente iniciar a nossa conversa, eu vou soltar um trecho aqui da entrevista com o presidente municipal do partido e pré-candidato a prefeito de Caruaru, delegado Eric Lessa. A gente vai ouvir agora. Para apoiar. Ao mesmo tempo, tem toda essa especulação na cidade, que o senhor poderia ou desistir para apoiar, para ser o vice, por exemplo, de Queiroz, e aí essa é uma primeira pergunta. E a segunda, não ocorrendo isso, ainda tem gente que especula que o senhor poderia, inclusive, não ir para vice de Queiroz, mas compor a chapa para vereador, né? E o senhor está falando bem aqui da Câmara, analisando todo o papel que eles tiveram ao longo da legislatura. Eu faço essas duas perguntas. O senhor, há alguma chance do senhor desistir para ser vice, por exemplo, de Queiroz? Tem conversas nesse sentido? E a segunda, também há uma chance, do senhor se tornar candidato a vereador na chapa do Republicanos e não candidato a prefeito? Para a gente esclarecer. Professor Marco, eu sou pré-candidato a prefeito da cidade de Caruaru. E o próprio ministro e o também presidente atual do Republicanos, Samuel Andrade, junto conosco, nós estamos acompanhando todos os cenários no que diz respeito a pesquisas eleitorais. E desde sempre nós dissemos ao povo de Caruaru que eu serei um soldado do partido. O que o partido me direcionar, assim cumprirei. Entretanto, todos os compromissos até agora são de uma candidatura a majoritária na cidade de Caruaru, a prefeito da cidade de Caruaru. Mas ainda assim nós estamos aguardando um direcionamento claro a partir das pesquisas que estão sendo avaliadas, e certamente essas pesquisas vão acontecer até o dia 18, 19 de julho, e nós estamos fazendo avaliações, mas o direcionamento que o presidente do Republicanos der para nós, a gente vai seguir, porque, como eu disse desde o início, e já disse inclusive a vocês aqui, a gente, quando entra num partido, numa agremiação partidária, e eu entrei no Republicanos esse ano, nós nos tornamos soldado. A gente não vai para a janela dizendo já o que é que eu quero ser e tudo que a gente vai caminhar. A gente vai para o corredor e espera o direcionamento da liderança estadual e a liderança nacional. Então, presidente, ao mesmo tempo, tem toda essa especulação. Então, presidente Samuel Andrade, a gente conversou com o pré-candidato, delegado Eric Lessa, que também é o presidente municipal do Republicanos aqui em Caruaru, e ele disse que a decisão vai ser tomada pelo o presidente estadual, que é você, também pelo ministro Silvio Costa Filho. Aí a gente pergunta, já foi tomada essa decisão? Eric Lessa vai ser mesmo vai ser candidato a vereador aqui em Caruaru, a vice-prefeito, ou mantém a candidatura a prefeito? Veja só, em relação à comissão provisória de Caruaru, quando nós colocamos à disposição do nosso querido Eric Lessa, ex-deputado de Pernambuco, grande quadro, que inclusive honra nosso partido como um grande quadro que é.
entregamos a ele a condução do destino do partido em Caruaru. Então, toda a decisão em torno do Republicanos, mesmo em diálogo conosco, com a estadual, ficou a cargo do nosso querido Eric Lessa. Entretanto, nos últimos meses, a gente teve monitoramentos através de pesquisa aí no município de Caruaru e, junto com o nosso querido Eric Lessa, chegamos à concordância de que, neste momento, era mais viável para o campo de forças que dá sustentação ao projeto do presidente Lula, uma união com o ex-prefeito que deve concorrer pela 4ª vez à Prefeitura de Caruaru, que é o nosso amigo Zé Queiroz. Então, que hoje, como presidente estadual, posso lhe adiantar que o partido seguirá em Caruaru, dando sustentação à pré-candidatura aí do pré-candidato Zé Queiroz. Bem, bom dia, Samuel, aqui é o professor Marco Aurélio. Olha, confirmando isso, então, vocês não vão pleitear a vaga de vice, não? Então, por exemplo, o Lessa não poderia ser o vice de Queiroz, já que vocês tinham uma pré-candidatura instalada com em terceiro lugar nas pesquisas, com mais de 10 pontos em várias pesquisas, e sai dessa situação para nem ficar com a vice. Qual é o olhar que vocês têm sobre isso? Dá ainda para o Lessa, né, se tornar candidato a vice na chapa com Queiroz, ou realmente o plano é ele virar puxador de votos na vereança? Então, como eu coloquei, nós, enquanto partido a nível estadual, entregamos a Eric Lessa essa decisão, ela parte do grupo que foi montado pelo nosso querido Eric Lessa, é uma decisão mais local do que estadual. O que a estadual fará é acatar a decisão soberana do consenso do grupo liderado no município pelo nosso querido Eric Lessa. É natural e lógico que essas especulações a respeito da vice, ela ainda esteja no debate. O próprio pré-candidato Zé Queiroz colocou essa disposição desse diálogo no sentido da vice. Entretanto, o nosso pré-candidato Eric Lessa, que retirou sua candidatura e está conversando com o seu grupo político, conversando com os filiados, conversando com os pré-candidatos do partido, para que seja tomada uma decisão aí e amanhã será anunciada na convenção. Eu tenho plena convicção que o nosso Eric Lessa fará o que for melhor para o projeto do município de Caruaru, visando o que for melhor para o contexto da aliança com Zé Queiroz. De qualquer maneira, se o nosso disputar a vice de Zé Queiroz, é um grande quadro, será uma grande composição. Eu acho que a experiência de Zé Queiroz com a juventude, com a determinação do perfil do Eric Lessa, mas também não está descartada a possibilidade de Eric Lessa ser candidato ao Legislativo. Eu acho que vai, não desmerecendo de maneira nenhuma, nenhum outro candidato ou nenhum postulante à Câmara até a reeleição, mas será um quadro de excelência que poderá chegar à Câmara de Caruaru e possivelmente, em virtude disso, formar uma bancada mais ampla dos republicanos no município. E Eric Lessa é novo, tem muito chão pela frente. O projeto de prefeitura poderá ficar para eleições posteriores. O mais importante agora é Eric Lessa, junto com o grupo, entender e chegar à decisão do que é melhor para o contexto do grupo local do Republicanos e, acima de tudo, no que é melhor para ajudar a vitória do nosso pré-candidato Zé Queiroz. Presidente Samuel, bom dia. Vitória aqui falando. Bom dia, Vitória. Bom dia. O ideal, assim, para o partido, já que se Lessa anunciar a retirada da candidatura a prefeito, o ideal para o republicano seria ele ir com o Zé Queiroz compor o partido como apoio, ou ele concorrer também a uma vaga na Câmara Municipal aqui de Caruaru? Porque, na verdade, a base de sustentação da pré-candidatura do nosso Zé Queiroz não está só PDT e republicano. Nós temos outros partidos que compõem, e então esse debate, esse diálogo, ele tem que acontecer com os outros partidos também. Temos a federação
que compõem também aí a base da pré-candidatura do ex-prefeito Zé Queiroz. Então isso é um diálogo que está acontecendo, está tendo essas conversas, e não vai ser o Republicanos que vai criar nenhum tipo de dificuldade para a composição da chapa, exigindo isso ou aquilo. Volto a colocar, a decisão partirá com total autonomia do delegado Eric Lessa. É a decisão do que ele entender que é melhor para o grupo, para o partido no município. A estadual vai apenas acatar. A única coisa que nesse momento a gente pode afirmar é que o vai estar na campanha com o Zé Queiroz. Essa coisa da vice, ou se Eric Lessa será vereador, é uma decisão da comissão municipal e mais pessoal do nosso querido Eric Lessa. Volto a repetir, iremos acatar a decisão que for decidida por ele. Amanhã, toda a cidade de Caruaru, toda a Agreste de Pernambuco terá o conhecimento da decisão que será tomada na convenção, onde estaremos presentes, não apenas eu enquanto presidente, mas o nosso ministro Silvio Costa Filho, que abre agendas de convenções aí de Pernambuco, passando por Caruaru, sendo a primeira convenção que ele vai participar. Isso já fala por si o tamanho da responsabilidade, do reconhecimento do que temos enquanto partido, do quadro que é Eric Lessa. O nosso presidente fez questão de abrir essas agendas de convenção por Caruaru, tendo em vista para valorizar ainda mais e mostrar a Caruaru a importância do que é o quadro Eric Lessa para os Republicanos de Pernambuco. Presidente Samuel Andrade, presidente do Republicanos Pernambuco, a gente vai fazer uma pausa rápida aqui na nossa entrevista e já a gente volta conversando sobre a repercussão dessa decisão aí do delegado Eric Lessa de provavelmente ir para a Câmara Municipal de Vereadores em Caruaru. Como o presidente falou, vai depender da decisão do pré-candidato. A gente volta conversando com Samuel Andrade depois do intervalo aqui no Momento Cidade Entrevista. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. No Parceirão, você aproveita as melhores oportunidades para economizar muito. Vem pro Festival de Vinhos, Queijos e Massas. Temos uma variedade de vinhos 3 Medalhas, Ventisqueiro, Santa Helena, Espaguete Petit Bon, capelete de carne, massa leve, queijo ralado parmesão Presidente e muito mais. Para abastecer o seu negócio ou encher a despensa da sua casa. Aproveite e parcele as suas compras em 3 vezes sem juros nos principais cartões de crédito. Festival de Vinhos, Queijos e Massas Atacadão. Aproveite. Atacadão, seu parceirão. Consulte condições nas lojas. Beba com moderação. Procurando o parceiro ideal para realizar seus sonhos ou ampliar sua empresa? No Sicredi você conta com linhas de crédito, investimentos, seguros, cartões, conta corrente, máquina de cartões e muito mais. Com taxas justas e um atendimento personalizado, a Sicredi Centro Pernambucana está ao seu lado para cuidar da sua vida financeira. Abra já a sua conta na Sicredi Centro Pernambucana. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. No pódio tem 3 lugares, no céu vejo as 3 Marias. Manhã quando tá brava sempre conta até 3. Agora preste atenção, que essa dica é das boas. Chegou o novo plano Agreste pra sua empresa ter Unimed, só precisa 3 pessoas. Se liga aí! Se liga aí! Você que quer se deliciar com o melhor hambúrguer da cidade, então peça agora no Insanos Hamburgueria. É uma delícia! Dá até água na boca só de pensar. Hambúrguer de todos os gostos, com produtos de alta qualidade. Venha saborear também nossas deliciosas pizzas. E o melhor, o Insanos Hamburgueria disponibiliza de um cardápio variado para o seu almoço. Você sincero. Quem experimenta, vira fã. Insanos Hamburgueria.
Hamburgueria. O mais saboroso. O irresistível. O melhor. Peça já o seu no delivery. WhatsApp 81982814812. Vou repetir, 982814812. Insanos Hamburgueria. Tudo para a sua fome insana. Agora na cidade, 11h29. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. De volta com Manhã Cidade, Momento Cidade, entrevista, conversando ao vivo com o presidente do Republicanos Pernambuco, Samuel Andrade. Presidente, no primeiro bloco o senhor falou que foi observando, monitorando algumas pesquisas que essa decisão foi tomada. Eu queria perguntar o que esses números falaram, porque as últimas pesquisas que a gente teve acesso, o Eric Lessa, pré-candidato a prefeito até então, aparecia em terceiro, sempre em terceiro, né, com 2 dígitos nas pesquisas, e o senhor disse que essa decisão do Republicanos aqui em Caruaru ir para a base do ex-prefeito José Queiroz foi baseada em monitoramento de pesquisas. O que esses números falaram, presidente Samuel? Os números têm mostrado um equilíbrio bastante grande aí nas intenções, no acirramento de uma disputa mais concentrada entre o atual prefeito Rodrigo Pinheiro e o ex-prefeito Zé Queiroz. E a condição da retirada da candidatura do nosso querido Eric Lessa contribui bastante para que o nosso querido Zé Queiroz possa disputar com mais equilíbrio, digamos assim, no jogo já no primeiro turno. Então, entendendo esse movimento, tomamos essa decisão. Eu não tenho dúvida que o ex-prefeito Zé Queiroz vai conseguir unir toda a frente que dá sustentação ao governo do presidente Lula em torno do seu nome, e com a presença do nosso presidente, que irá fortalecer esse projeto de Zé Queiroz, vai ajudar bastante e trazer um equilíbrio na disputa de Caruaru. Presidente, por exemplo, né, em Custódia, vocês retiraram a candidatura do Republicanos em prol da candidatura do PSB lá no município, como fez o PSB, por exemplo, lá em Camaragibe, em prol do candidato Republicanos. Isso tende a acontecer em Caruaru e também em outras cidades? Em Caruaru não, porque a gente já estava, na verdade o PSB já estava com o ex-prefeito Zé Queiroz. A gente chegou agora para compor, mas isso, a questão de Caruaru não passou pelo crivo do PSB. Em relação a alguns outros municípios, sim, a gente está procurando construir essa unidade sempre onde é possível e permitindo que os dois partidos saiam fortalecidos, que é o exemplo de Camaragibe, onde a gente já tem hoje a prefeitura, através do Republicanos, e tinha candidaturas postas do PSB, e tirando a candidatura do PSB, fortaleceria naturalmente o nosso candidato lá, a sucessão lá do Republicanos, que é o Diego. Em contrapartida, naturalmente, em Custódia já seria o contrário. A atual vice-prefeita Luciara, do PSB, está na segunda colocação, o nosso candidato Marcílio Ferraz estava na terceira posição, e aí a gente fez 3 pesquisas para tomar essa decisão. E aí a gente uniu lá o Republicanos ao PSB, o que traz um equilíbrio à disputa no município. E assim tem acontecido em vários municípios pernambucanos. Eu não tenho a menor dúvida que ao lacre das urnas no dia 6 de outubro, essa parceria PSB, Republicanos, PT, essa frente e dá sustentação ao governo do presidente Lula em Pernambuco sairá fortalecido mediante essas articulações que têm sido feitas justamente para isso, para o resultado lograr um êxito nesse sentido, da frente sair fortalecida ao final do processo. Presidente Samuel,
qual é a projeção que vocês no partido estão fazendo para, no fim, né, do processo eleitoral, para o tamanho do Republicanos? Quantas prefeituras, a eleição de quantos vereadores pelo Estado, vocês estão trabalhando com qual número? Né? Qual é essa projeção e se o partido vai crescer mais do que o tamanho dele atual? E atualmente, quantos prefeitos, vices, vereadores o partido tem? Na verdade, o bom seria que a gente pudesse eleger os nossos 60 pré-candidatos, que é o que temos hoje a prefeitos, e em torno de 22 tende a aumentar de vice-prefeitos. Entretanto, o partido hoje detém de 16 municípios. Estamos trabalhando no cenário de, no mínimo, a gente dobrar essa bancada, e eu acho que é muito viável, é muito possível que isso venha acontecer, que o Republicano saia aí das urnas com 30, 32 prefeitos. Espero fazer mais, mas esse aí é um número real, que eu acredito que a gente possa lograr esse êxito. Em relação a vereadores, a gente já, na última eleição, elegemos 112, hoje já temos 115, e tem uma projeção aí de passar de 150, 155, podendo até ter um pouco mais. Eu não tenho a menor dúvida que o Republicanos sairá muito fortalecido das urnas, pelos os modelos de gestões de vários municípios que hoje já governamos, que a gente tem apresentado a Pernambuco como modelo republicanos de governar. Isso tem ajudado muito, sobretudo também com a chegada do nosso quadro maior de Pernambuco, o ministro Silvio Costa Filho, que tem ajudado bastante o impulsionamento do crescimento do partido, tendo em vista a referência que ele se tornou não só em Pernambuco, mas para o Brasil, com o brilhante trabalho que vem executando ao lado do presidente Lula. Isso tem ajudado bastante a fortalecer o nosso partido em Pernambuco. Presidente Samuel Andrade, veja bem, a gente está vendo o tempo passar muito rápido e vamos fazer um exercício aí de futurologia. Digamos que Lessa ganhe, decida ser candidato a vereador, ganhe uma vaga na Câmara Municipal de Caruaru e quiser ganhe também a eleição, Zé Queiroz ganhe também a eleição para prefeito. Qual o melhor para o partido? Que Lessa continue na Câmara ou que Lessa possa compor o secretariado de Zé Queiroz, caso Lessa ganhe e caso Queiroz ganhe? Eu acho que para o partido era muito importante a permanência dele na Câmara, defendendo as bandeiras do nosso partido, os ideais do nosso partido, fortalecendo e dando sustentação ao governo do prefeito Zé Queiroz, e possivelmente é um quadro que a gente vai ter para 2026. Lógico, naturalmente, isso é algo que passa por uma decisão pessoal, mas eu não tenho dúvida que seria uma honra para o nosso partido. O nosso querido Eric Lessa, lá na Câmara, vinha disputar uma pré-candidatura a deputado estadual para voltar para a Assembleia Legislativa de Pernambuco para defender e representar o povo de Caruaru. Seria uma honra enorme para o nosso partido. Mas isso é uma decisão que só ele, Eric Lessa, pode tomar na hora certa, até porque temos uma eleição primeiro, agora em 2024. Vamos aguardar o que as urnas falará a respeito de Eric Lessa, a respeito do nosso Zé Queiroz, e o futuro hoje são apenas projeções dos nossos pensamentos. Vamos aguardar o que vai acontecer em outubro para a gente começar a construir o que vem pela frente em 2026. Presidente, vocês têm a expectativa, né, de aumentar a bancada dos republicanos em Caruaru, e com Lessa sendo vereador, esse número ele poderia aumentar na cidade? Não captei a pergunta, desculpa, a ligação cortou. Não, repito, vocês têm expectativa, né, de aumentar a bancada dos republicanos em Caruaru, e Lessa sendo o pré-candidato a vereador, essa bancada ela poderia aumentar aqui na cidade? Não tenha dúvida, né? Se confirmando aí uma possível disputa de Eric Lessa ao Legislativo, é muito natural, diante do nome, do peso político, da história, da narrativa que o nosso
pré-candidato, se vier a ser vereador, vai ter uma votação expressiva pelo um reconhecimento do seu trabalho por Caruaru, e isso vai contribuir para que o partido saia fortalecido com a bancada ampla no município. Eu não tenho a menor dúvida que isso irá acontecer. Tenho acompanhado bastante, mesmo nesse corre-corre de agenda, tenho acompanhado as andanças do Eric Lessa através das redes sociais, que isso faz com que a gente se torne mais próximo, e isso faz com que eu possa sentir o carinho, o respeito que o povo de Caruaru tem por Eric Lessa, onde ele tem andado nos 4 cantos do município. E isso, naturalmente, vai se reproduzir no resultado das urnas. Então, seria muito benéfico para o nosso partido se essa for a decisão de Eric Lessa. Olha, presidente, o senhor falou agora um pouco nas alianças, e me parece que a aliança preferencial do Republicanos em Pernambuco é com o PSB e também, né, com a base do governo Lula como um todo, né, e aí inclui a Federação Brasil da Esperança. Nesse cenário, o que muita gente aponta é que, dada essa situação, muita gente da política aqui em Pernambuco aponta que o horizonte final do partido é uma vaga na futura chapa da Frente Popular, que pode ser com João Campos, que é uma vaga ali no Senado, né? Porque são 2 vagas do Senado, e aí Silvio Costa Filho poderia ser um dos indicados dessa futura chapa em 2026. Isso realmente está no horizonte do partido? O ministro Silvio Costa Filho está trabalhando para ser candidato a senador em Pernambuco em 2026? Esse realmente é uma estratégia, um horizonte do Republicanos? Não apenas Silvio, como o partido como um todo, vislumbra sim essa possibilidade, é natural, tendo em vista o espaço que hoje o ministro ocupa, o trabalho que vem sendo desenvolvido ao lado do presidente Lula, e naturalmente, se houver um chamamento do conjunto de forças que formará em 2026 a frente ampla do presidente Lula em Pernambuco, se houver uma convocação, não tenho a menor dúvida que o ministro colocará o seu nome à disposição desses partidos e, consequentemente, ao povo de Pernambuco. Vamos trabalhar incansavelmente nesse sentido. Entretanto, isso não é uma decisão pessoal, muito menos de um partido, é uma decisão de um campo de forças que, naturalmente, lá em 2026, vão estar unidos em torno de um projeto. O nome dele está sendo bastante cogitado, isso é visível, mas isso aí é uma decisão que só lá em 26, conversando com os demais partidos, poderá ou não se concretizar. Vamos torcer e trabalhar, né? Acima de tudo, para que isso venha a se concretizar. Até porque sou suspeito de falar, mas conheço o grande quadro que é o nosso ministro Silvio Costa Filho, a sua vontade, seu amor por Pernambuco, as pautas municipalistas que ele pega para si. Ele é considerado o queridinho dos prefeitos de Pernambuco, porque sempre tomou a linha de frente para defender os municípios pernambucanos. Samuel Andrade, presidente do Republicanos Pernambuco. A gente vai fazer mais um intervalo aqui no Momento Cidade Entrevista, conversando com o presidente Samuel Andrade. Daqui a pouco a gente volta para a última parte aqui da entrevista, do bate-papo com Samuel Andrade. A gente volta já. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. O Difusora tem tudo o que você precisa. As melhores opções de lojas, gastronomia e diversão, na melhor localização da cidade. Venha conferir. Shopping Difusora, sempre com você. No Parceirão, você aproveita as melhores oportunidades para economizar muito. Vem pro Festival de Vinhos, Queijos e Massas. Temos uma variedade de vinhos 3 medalhas, ventisqueiro, Santa Helena, espaguete petit bon, capelete de carne, massa leve, queijo ralado parmesão presidente e muito mais. Para abastecer o seu negócio ou encher a despensa da sua casa. Aproveite e parcele as suas compras em 3 vezes sem juros nos principais cartões de crédito. Festival de Vinhos, Queijos e Massas Atacadão. Aproveite! Atacadão, seu parceirão. Consulte condições nas lojas. Beba com moderação.
inovação. Seu sonho é a medicina? Medicina é na Uninasal Caruaru, o único curso aprovado na cidade com nota máxima no MEC para desenvolver sua carreira médica com inovação, tecnologia e muito aprendizado. Aqui você tem vivências reais em cenários de práticas do SUS desde o primeiro período, além de contar com laboratórios de excelência. Faça sua inscrição no site vestibularmedicina.uninasal.edu.br. Uninasal, aprendizado que forma líderes. Deixa a rotina para trás e venha correr com a gente. Está chegando a primeira corrida Unimed Caruaru, em comemoração aos nossos 35 anos de história. A largada é no dia 1º de setembro, às 6h30 da manhã, na estação ferroviária de Caruaru. Dê o primeiro passo. Faça sua inscrição pelo site unimedcaruaru.com.br e bote o sedentarismo para correr. Realização Unimed Caruaru. Na cidade, 11h45. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. De volta com o Momento Cidade Entrevista, hoje conversando ao vivo com Samuel Andrade, presidente do Republicanos Pernambuco. A gente tem temos participações pelo WhatsApp, também pelo YouTube, mas antes da participação, eu queria perguntar o seguinte, presidente. O senhor falou no início da entrevista que Lessa é muito novo e tem aí as próximas eleições pela frente, 26. Eu queria perguntar o seguinte: nessa conversa da retirada da candidatura dele agora em 24, teria alguma conversa para 2028, na hipótese de Zé Queiroz ganhar, Lessa ir para a Câmara, talvez, sei lá, uma presidência da Câmara Municipal, não sei, a Alep em 26. Qual seria mais interessante? Ele permanecer em Caruaru, pavimentando uma possível candidatura para 2028, se Zé ganhar, o senhor acha que seria interessante mais um mandato, reeleição? Como é que fica essa situação de Lessa para 2028? A gente sabe que é muito longe, mas pode ser que tenha surgido essa conversa nessa decisão para a retirada da candidatura dele. Amigo, o quadro Eric Lessa está predestinado e eu acho que está no destino dele ser prefeito de Caruaru. Se vai ser em 28, se vai ser em 32, eu não posso afirmar, mas eu não tenho a menor dúvida que Eric Lessa está reservado para dirigir os destinos de Caruaru nos próximos mandatos que virão. Em relação a 2026, eu coloco a capacidade que Eric Lessa tem, sim, de disputar uma eleição para deputado estadual, tendo em vista que ele já foi deputado, que ele já esteve pela Assembleia Legislativa e foi um grande deputado, inclusive. Eu não tenho a menor dúvida que ele, colocando o nome dele à disposição, terá o apoio do partido e, sobretudo, do povo de Pernambuco, do povo de Caruaru. Mas, nesse momento, eu acredito que a gente tem que focar no processo de 24, porque tudo vai depender do que vai acontecer agora. A gente não pode estar criando inalações de 26, de 28, se a gente não tem ainda o resultado de 24. O que eu posso dizer é que será sim uma honra para o nosso partido ter Eric Lessa como candidato em 26, em 28, e que a sensação que eu tenho e o sentimento do partido é que Eric Lessa veio para ficar. Eric Lessa não está passando de visita pelo Republicanos. Eric Lessa foi abraçado pelo nosso partido e hoje já comunga de um sentimento de muito entrosamento com as bandeiras, com os ideais do nosso partido. Eu acho que ele vai construir uma longa história que engloba vários mandatos que virão, seja de vereador, de vice-prefeito, de prefeito, de deputado, pelo Republicanos. O que eu posso dizer é que ele vai ter carta branca do nosso partido para a decisão que ele vai tomar amanhã na convenção. Vai ter em 26, vai ter em 28, porque ele veio para ficar. Eric Lessa
é 10 de verdade. Olha, presidente, o Leonildo João, nosso ouvinte, ele mandou uma mensagem o seguinte, ele diz: bom dia para a bancada da Rádio Cidade. Olha só, caso se comprove essa desistência do Eric Lessa de não se candidatar na majoritária, né, retirando essa candidatura, e ele venha a concorrer para vereador, isso não daria uma insegurança nos demais pré-candidatos do grupo, os candidatos a vereador? Isso foi bem costurado, está resolvido dentro do grupo ou isso está causando insegurança? Essa é a pergunta do Leonildo João, presidente Samuel. Se essa for a decisão de Eric Lessa anunciada amanhã, pode ter certeza que foi construída com muita conversa dentro do próprio partido, eu falo a nível de Caruaru, porque se tem uma coisa que Eric Lessa gosta é de dialogar, de ouvir, não é do perfil de Eric Lessa atropelar. Então, se ele chegar à decisão de disputar a vereança, é porque isso foi construído com os candidatos, que, por sinal, eu acredito que é o contrário do que o caro eleitor ouvinte fez o questionamento, é o contrário. Se Eric Lessa for candidato, ele vai beneficiar os demais candidatos, tendo em vista a sua possível votação, vai favorecer eleger mais vereadores do que o previsto pelo partido. Então, essa colocação, essa pergunta, muito pertinente, inclusive, mas é o contrário, meu caro amigo ouvinte. Se Eric Lessa se confirmar como candidato a vereador, vai ser benéfico para os demais candidatos, e não ao contrário. Presidente Samuel, a questão, agora falando de Recife, da vice de João Campos, o PT tentou ali articular, né, essa vice, mas o prefeito acabou falando que iria conversar com os demais partidos para chegar a uma conclusão. Ele chegou a conversar com vocês, do Republicanos, sobre essa questão? Conversou sim com o nosso ministro Silvio a respeito dessa questão, como deve ter conversado com os demais partidos, né? Mas aí ficou muito claro durante todo esse percurso, durante todo esse processo dessa caminhada de construção da vice, que essa decisão, ao final, seria sabatinada, né, numa última conversa com o presidente Lula, que eu acredito que tenha acontecido ontem. Eu li muito sobre isso em alguns meios de comunicação, e na próxima segunda-feira a gente vai estar sendo informado publicamente da decisão que foi tomada ao final dessas consultas do partido e dessa última conversa do prefeito João Campos com o presidente Lula, que ocorreu ontem. Bem, presidente, para a gente terminar, o senhor colocou agora que, agorinha nas últimas falas suas, que a decisão que Eric Lessa for tomar. E aí eu pergunto o seguinte, o senhor já não está confirmado essa decisão, não? Ele realmente vai para vereador ou se coloca como um potencial candidato a vice? Isso não está definido? É amanhã que Lessa define já na convenção, ou você já tem essa resposta? Não, eu acredito que hoje, até o final da tarde, ele está costurando algumas conversas, né? Também terá algumas outras reuniões aí com alguns candidatos ainda pela parte da tarde, e ao final do dia terá uma reunião com o pré-candidato Zé Queiroz. Então, acredito que oficialmente essa decisão só saia amanhã na convenção. Falar em convenção, a chamada é a seguinte: venha participar da nossa convenção partidária, 20 de julho, às 10 horas da manhã, receptivo localizado na rua Francisco Joaquim, 45, em frente ao Clube Intermunicipal, aqui com a foto do ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos. Presidente Samuel, no caso, além de Caruaru, quais são outras cidades que o senhor deve participar, ou vai participar de todas as convenções do partido? E as cidades mais importantes? Vamos tentar focar aí nos grandes centros, tendo em vista que são 60 municípios, apenas 15 dias, onde a ocasião, as convenções só acontecem geralmente nos finais de semana. Então fica muito inviabilizado a participação de todas. Mas esse final de semana, por exemplo, tanto eu, Samuel, presidente, enquanto ministro, vamos participar de 7 convenções. Na verdade, de 8. Vamos a Caruaru, que é a primeira no sábado pela manhã.
Daí vamos decolar para a Serra Talhada, onde vamos participar da convenção em Betânia. Depois vamos para Petrolândia e Jatobá. Serão os 4 municípios que vamos estar aí nas convenções no próximo sábado, amanhã. No domingo voltamos aí à região, vamos a Lagedo, lá para a reeleição do nosso Erivaldo Chagas, republicanos. Depois vamos para Canhotinho, lá com a prefeita Sandra, que também é do nosso partido, e vai disputar a reeleição, a esposa do presidente da Assembleia, Álvaro Porto. E vamos encerrar a noite do domingo lá em Capoeiras, na convenção do prefeito Negro do Mercado, que busca a sua reeleição. E aí vamos dar pausa na segunda-feira por conta das atribuições do ministro no Ministério e minhas também na Codevas, que eu também sou servidor do governo federal, e voltamos na próxima sexta-feira na Mata Sul de Pernambuco, e aí sucessivamente. Acredito que a gente vai conseguir ir entre torno de 30 a 35 convenções, por conta que a gente só pode participar aos finais de semana. Presidente Samuel Andrade, presidente do Republicanos Pernambuco, muito obrigado pela entrevista, pela conversa, o bate-papo aqui com a Vitória Oliveira, André e também o professor Marco Aurélio, aqui no Momento Cidade Entrevista. A gente vai continuar acompanhando a convenção, os quadros do Republicanos aqui no estado e até uma próxima oportunidade conversando para Caruaru e todo o estado de Pernambuco. Presidente. Eu que agradeço, meu amigo André, minha amiga Vitória, Marco Aurélio, a todos que fazem o programa Cidade Entrevista. Vamos se organizar aí para assim que passar as convenções, eu ir presencialmente aí para a gente fazer um balanço, não apenas de Caruaru, mas de todos os nossos candidatos em todas as regiões de Pernambuco, atualizar um pouco os ouvintes sobre o Republicanos nas regiões do nosso estado. Um bom dia a todos, um grande abraço. E amanhã estarei aí na terra, na capital do forró, ao lado do nosso ministro, ao lado do nosso querido Eric Lessa e do nosso querido Zé Queiroz. Um grande abraço. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente, pelo seu tempo aqui na entrevista. E amanhã a convenção do Lessa, né? Aqui em Caruaru. Pois é, será uma satisfação recebê-lo aqui de forma presencial para a gente tomar um cafezinho, conversar sobre política e falar sobre os quadros do Republicanos. Olha só, é importante a entrevista, né, porque a gente tem aí um panorama, né, da situação tanto do Estado, dá para ver que claramente o Republicanos tem aliança estratégica com o PSB, né, e no Estado todo. Ele deixou claro que o objetivo final é 2026, a entrada de Silvinho na chapa da Frente Popular como candidato a senador. Falou sempre da frente do presidente Lula, né? Trazendo esse aspecto, ou seja... Inclusive para Caruaru, né? Incluindo então o PT nesse processo, o PT e a Federação Brasil da Esperança, ou seja, seria a chapa da Frente Popular mesmo. Ô, professor, com essa decisão, o Republicano trabalha com essa ideia. Com essa decisão, claro. Lessa poderia ser enxergado para a sociedade como aliado a Lula, mais ali ao lado de Lula, porque todos em volta dele estão com esse alinhamento, né? Se não Lessa tudo o resto, né? Porque o partido, o Republicanos, a gente ouviu agora o Samuel Andrade deixando isso claro, enfatizando esse processo político junto ao governo federal, ao governo Lula. Tá? A Frente Popular está toda nesse campo, o PSB, PDT, a próprio PT, PCdoB, PV, enfim, os partidos estão nesse campo. Inclusive ele disse que quer unificar a base, né, dando um sinal claro de que outras candidaturas poderiam, de certo modo, ser trazidas para esse jogo, que é a história da Frente Ampla, né? Ele meio que falou um pouco nisso, dizendo que era isso que era melhor. E se ainda que Lessa claramente tem um perfil conservador, porque me parece, é uma opinião minha, Lessa tem um perfil conservador, né, e vota em Bolsonaro, mas eu não sei se o Lessa é exatamente um bolsonarista, como a gente costuma ver a partir de outras figuras aqui em Pernambuco. Pode ser um conservador ou um de direita moderado, enfim, de conservador direita, moderado, enfim. A meu ver, de direita, conservador, vota em Bolsonaro, claramente ele já declarou isso, e aí a gente vai dizer que ele não faz isso. Agora,
ele não me parece um bolsonarista do ponto de vista... Extremista. Não é nem extremista, não. Mas do ponto de vista pesado da palavra. Do ponto de vista da raiz do processo. Sim. Porque você vai olhar, por exemplo, Abimael Santos, você vai olhar Gilson Machado Neto, a própria formação política... Fernando agora, né? Quer dizer, a própria formação política de Abimael, do Gilson Machado Neto, por exemplo, é uma formação política que já vem ali no bolsonarismo, já dialoga com esse movimento. Mas é bom lembrar, a direita é maior do que o bolsonarismo. O bolsonarismo é o principal movimento, é o mais forte. É quem está retroalimentando no momento. Quem é homogênico, é mais forte e tal, mas não é o único movimento de direita. Existem outros pontos de vista de ser direita. Está unificado, né? Pois é, como, por exemplo, nem toda pessoa de esquerda é petista, por exemplo. Mas num eventual segundo turno, em geral, a esquerda ainda não petista vota em Lula, por exemplo. A mesma coisa com Bolsonaro ocorre. Me parece que Lessa tem esse aspecto. É um conservador, mas aí você me pergunta, olha, e aí ele vai ser associado à esquerda? É uma estratégia, inclusive, de quem é de direita também hoje e que não está com esse campo e não dialoga com esse campo, inclusive, associá-lo. Porque é uma estratégia eleitoral e ela já está ocorrendo. Ô, professor, tá? Enfim, na política a gente dinâmico, né, professor? É dinâmico. Né? A gente pode pagar o preço das escolhas, né? E, ao mesmo tempo, da construção das narrativas. Quem tiver a melhor narrativa pode se dar melhor, mas aí a conferir. O presidente disse que Lessa é novo, que tem um projeto para futuro, 24, 26, 28, 32, enfim, que acha interessante que se ele ganhar para vereador mantenha a candidatura, ou melhor, o mandato, né, que ele mantenha o mandato para criar uma base para 26, né, para a Assembleia Legislativa. E potencialmente 28. Isso. Tá? E potencialmente 28. Realmente, só depois das urnas é que a gente realmente pode pensar esse desenho, o desenho, para onde vai. A gente está, claro, especulando, é da natureza do processo da análise fazer isso, mas a verdade é que depois que as urnas abrem e falam, a gente consegue construir o cenário do mapa. Um novo mapa eleitoral, sempre sai um novo mapa eleitoral no final de uma eleição, e esse mapa é o que conduz às novas articulações para a próxima eleição. Lembrando que políticos sempre estão pensando nas próximas eleições. No entanto, só quando a gente abrir as urnas que a gente sabe. Eu acho interessante que, diferente de outros políticos, que pensam nas próximas eleições, mas evitam falar, o presidente Samuel não evitou falar. Falou até 2032, né? Exato. Falou, né? Sim. Isso foi interessante, a gente sabe que 24 está associado a 26, enfim. A 28. Mas é interessante, ele é um político, no sentido, presidente de partido, mas ele não é normalmente alguém que disputa eleições, né? Pelo que a gente... E isso é interessante, ou seja, é diferente, é um dirigente partidário, então ele explica a estratégia. Quando você também além de dirigente, às vezes é o próprio político em si, aí às vezes as falas mudam um pouco. Então, entrevistar dirigentes partidários é interessante sempre por isso. Porque eles têm um panorama mais amplo do que se ele fosse um pré-candidato. Né? Do que se ele fosse um pré-candidato. A conversa, o discurso muda um pouquinho, e aí a gente está aqui para entender as entrelinhas mesmo e conversar com o público sobre isso. Mas foi isso. Isso vem da sequência, né? Ontem já começamos com presidentes estaduais também, foi o André de Paula, que vocês entrevistaram ontem aqui, hoje o Samuel Andrade, e a gente vai seguir nessa toada, não é isso, André? Exato. Tentando ouvir os presidentes estaduais que têm pré-candidatos a prefeito aqui ou que não tenham pré-candidatos a prefeito, para a gente saber do quadro do partido a nível estadual, a expectativa para futuro, enfim. Vitória Oliveira, esse foi o Cidade Entrevista de hoje. Agradecendo ao nosso entrevistado, Samuel Andrade, do Republicanos, a você, André, e também ao professor Marco Aurélio. Professor Marco Aurélio Freire, e na sequência, professor? Na sequência, para relaxar, e em seguida o Toca Todas com nossa querida Elaine Santos, que já está aqui, programa super pronto, variedade musical maravilhosa que você só escuta na Rádio Cidade. Continue na sua Rádio Cidade 99.7, mais informações, depois músicas para relaxar. Amanhã, Cidade.